se o governo realmente, aqueles que governam aí no âmbito civil, eles têm alguma autoridade ou têm um papel legítimo, real, aprovado pela Escritura no que diz respeito ao governo da igreja, não é? que nós frequentamos, que nós congregamos, que nós servimos ao nosso Senhor. No passado, a Igreja Oriental, durante um período que foi chamado de um período bizantino, passou por uma experiência justamente nesse sentido. Eles passaram por uma experiência de intervenção direta dos imperadores bizantinos sobre a Igreja Oriental. Isso foi chamado, inclusive, de cesaropapismo, né? Essa questão, essa da intervenção dos imperadores na Igreja. Isso na Igreja Oriental. Na Igreja Ocidental, durante o período da Reforma, existia o que fora chamado de erastianismo, né? Que era fruto das ideias de um homem daqueles dias chamado Erastus, que pregava que o governo civil tivesse um papel legítimo no governo da igreja. Então, eles poderiam intervir e estar envolvidos com a igreja. E esse governo civil tinha, inclusive, a liberdade e o poder de aplicar a disciplina na igreja. Então, eles misturavam tais coisas. Quando nós olhamos para a nossa fé, inclusive segundo aquilo que nos diz os padrões de Westminster, no capítulo de número 30, primeira seção, a Assembleia de Westminster rejeitou essa ideia. E rejeitou afirmando que a Escritura confia a disciplina da igreja inteiramente à mão dos oficiais da igreja, distintos do magistrado civil. Isso está lá dito com muita clareza. As mãos dos oficiais da igreja, distintos do magistrado civil. Então, o que nós entendemos é que esses dois governos são distintos ou diferentes um do outro. Mas aqui nós observaremos, meus irmãos, de modo breve, 4 observações que são necessárias quando nós tratamos sobre isso. Uma primeira observação que nós devemos considerar é a seguinte: a natureza do reino de Cristo e a filiação ao reino de Cristo. Vou repetir. Primeiro, a natureza do reino de Cristo e a filiação ao reino de Cristo. Como isso se dá? Vejam, o cristão, meus irmãos, ele tem entrada no reino por meio de quê? Como nós temos entrada no reino de Cristo? Temos entrada no reino de Cristo por meio do novo nascimento. A pessoa, então, ela deve nascer do Espírito para ver o reino ou para entrar no reino. É isso que nos diz a palavra. Vocês podem olhar comigo, por exemplo, para João capítulo 3. João capítulo 3, verso 3º e também o verso 5º. Diz assim, João capítulo 3, verso 3º. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5º. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é importante, é necessário novo nascimento. E esse novo nascimento, meus irmãos, não se trata de uma obra que é fruto das nossas mãos. É uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Como nos diz ainda João capítulo 3, verso 8º, quando a palavra nos diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a entrada nesse reino, ou no reino de Deus, é inteiramente uma obra de Deus. Como nos diz ainda a Escritura em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos de número 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então é inteiramente uma obra de Deus. Então é por essa razão, inclusive, que Cristo ele vai dizer as seguintes palavras a Pilatos em João capítulo 18, verso de número 36. João 18, 36. Cristo vai dizer assim a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus não pertence à esfera do governo civil. Por quê? Porque o reino de Deus possui uma ordem inteiramente diferente. Então, o reino, as questões quanto à natureza do reino de Cristo, a filiação ao reino de Cristo, demonstram essa realidade e esta distinção para nós. Uma segunda observação que nós devemos fazer é a seguinte: Jesus, ele reconhece a independência do governo da igreja em relação ao governo civil. Jesus reconhece a independência do governo da igreja em relação ao governo civil. Uma pergunta, meus irmãos, nos dias de Jesus era a seguinte: era como a nação judaica deveria viver sob o domínio de Roma. Como ela deveria viver? Os judeus eles deveriam se sujeitar à autoridade de Roma? Era uma pergunta que era frequente naqueles dias. Eram perguntas para eles importantes, inclusive, porque Deus, no Antigo Testamento, havia dado a Israel um conjunto distinto de leis para ordenar a sua vida comum. Agora tem um povo estrangeiro querendo determinar coisas aqui em nosso meio. O que aconteceria se aquelas leis e as leis de Roma então entrassem em conflito? Problemas certamente. Mas o que acontece naqueles dias? Os fariseus eram muito perversos, né? Em várias ocasiões eles tentaram pegar Cristo em situações bem difíceis. Os fariseus tentaram atrair Jesus, em certa ocasião, para um debate. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil com os romanos, mas não somente com os romanos. Se ele não tivesse um problema com os romanos, ele teria um problema com os judeus. Se ele não tivesse um problema com os judeus, ele teria um problema com os romanos. Como nós podemos olhar lá em Mateus capítulo 22, verso 15, nós perceberemos a malícia, né, destes homens tentando fisgar a Cristo. Mateus, capítulo de número 22, verso de número 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então, eles queriam realmente pegar e fisgar a Cristo. E a pergunta desses homens que eles vão fazer estava relacionada à questão dos impostos. Nós vemos, inclusive, o diálogo de Cristo com eles no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 17, quando diz assim a palavra: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E o verso 21 vai dizer: responderam, de César. Então lhes disse: dai, pois, o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há um diálogo aqui entre Cristo e estes homens que eram maus. Cristo, ao responder isto, alguém poderia perguntar: Cristo, então, ele está rejeitando o governo civil? A resposta é não. Jesus ele não está dizendo que Deus não tem compromisso nenhum ou é indiferente ao governo civil. Mas Jesus afirma que o governo civil tem uma esfera de responsabilidade determinada por Deus. E essa esfera do magistrado civil, ela inclui o cobrar impostos. O magistrado civil tem o dever de cobrar impostos. Como nós olhamos em Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, né? Quando a palavra nos diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenações.
condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, isto é um ensino bíblico. E Jesus, ele não vai contra esse governo, nem vai contra pagar impostos em nome de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus afirma que há uma esfera distinta também. Há uma esfera que é realmente diferente. Vejam, nós não notaremos Jesus elaborando o que esta esfera envolve. Nós não veremos Cristo deliberando com detalhes, falando com detalhes sobre o que esta outra esfera, que ele vai fazer uma distinção entre a esfera civil, mas ele observa que há limites ou demarcações que Deus atribui ao governo civil com respeito ao povo de Deus. Então a realidade, segundo Cristo, é que o Estado ele não pode ultrapassar esse limite. A autoridade do Estado ela é, portanto, limitada, não ilimitada. Há responsabilidades nossas, cidadãos do reino de Deus, para com César ou para com o Estado, e há responsabilidade que temos para com Deus. Mas são coisas distintas e Cristo aponta isto para nós em Mateus capítulo 22, verso 15 em diante. Terceira observação que nós devemos fazer e devemos pensar. Jesus, ele havia indicado um governo para a igreja, distinto dos governos deste mundo. Aí aqui mais uma coisa para reforçar essa distinção. Jesus havia indicado um governo para a igreja diferente dos governos deste mundo. Nós encontramos esta realidade na Escritura. Em Mateus capítulo 16, verso de número 16, Pedro confessa o quê? Pedro confessa que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a confissão de Pedro. Essas são as palavras de Pedro em Mateus capítulo 16, verso de número 16. E Jesus então responde a Pedro. Jesus diz a Pedro o seguinte, versos 17 até o verso de número 19. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Resposta de Cristo. Então vamos considerar o seguinte, antes de começarmos a tratar com um pouco de mais detalhes estas palavras. A quem Jesus está falando neste momento? Versos 17 a 19. Com quem ele fala? Alguns dirão que Cristo ele não está falando com os discípulos em geral, mas apenas com Pedro. As palavras de Cristo aqui são dirigidas somente a Pedro. A igreja papista ou romanista, os católicos romanos, se utilizam dessa ideia para dizer, inclusive, que Pedro, que o Papa, na verdade, ele é o sucessor de Pedro e cabeça da igreja. Então eles vão dizer, olha, Cristo estava falando somente com Pedro. A igreja papista se utilizou dessa ideia justamente para falar sobre isto. O ponto é que nós, protestantes, observando o que diz a Escritura, discordamos completamente.
Inclusive a Confissão de Fé de Westminster, capítulo número 25, sexta seção, vai nos dizer o seguinte, em parte dela. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela. Explícito. Indo de encontro às ideias sustentadas pelos papistas naqueles dias. Lendo o texto, mas quando nós olhamos para esse texto de Mateus, parece mesmo que Cristo está se dirigindo particularmente a Pedro, mas somente parece. Antes, meus irmãos, de concluirmos que Cristo está se dirigindo particularmente a Pedro, nós devemos considerar outros 2 pontos. Primeiro, ou ponto A. A confissão de Pedro em Mateus 16:16 foi ocasionada pelas perguntas de Jesus, que são feitas em Mateus 16, verso 13. São essas perguntas que vão provocar a resposta de Pedro no versículo 16. Qual foi a pergunta? A pergunta de Cristo foi o seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ainda, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso número 15 vai nos apresentar isso. Vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que é que nós percebemos aqui, meus irmãos? É que, em outras palavras, Jesus está fazendo uma pergunta a todos os discípulos. Ele vai perguntar, mas vós? Ele não vai dizer assim, mas tu, Pedro, ou você, Pedro. No plural. Ele está envolvendo aqui Pedro e todos os seus outros servos, apóstolos, discípulos naquela ocasião. Não somente Pedro. Quando Pedro responde com a sua confissão, do versículo 16, nós devemos entender que ele está falando por todo o grupo de discípulos, não somente por ele. Não se trata de ele dizendo assim, olha, vou falar minha opinião particular aqui. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não. A pergunta é feita para todos e Pedro responde em nome de todos os discípulos. Todos eles possuíam, portanto, a mesma confissão. Ele apenas foi alguém que expressou isso em nome de todo o conjunto de discípulos. Isso lança por terra já a ideia, inclusive, de que a pergunta foi feita somente a Pedro. O fato de, mas vós, continuou ele, quem dizeis quem sou, aponta para a realidade que a pergunta envolvia a todos eles. Uma outra questão que nós devemos considerar. Quando Jesus ele vai tratar da questão de ligar e desligar, que nós encontramos em Mateus 18:18, ele se dirige aos discípulos coletivamente, não somente a um. Isso sugere que o ligar e desligar em Mateus 16 é uma questão que diz respeito aos discípulos coletivamente, não somente a Pedro. Então são 2 considerações breves que já nos levam a concluir e a rejeitar a ideia papista, não é? De que se dirigiu somente a Pedro, e que Pedro, portanto, é aquele que tem hoje como substituto o Papa. E que o Papa seria, então, o cabeça da igreja. Então, até aqui nós já desconsideramos esta realidade. Mas qual é a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja? Você poderia perguntar. Qual é a pedra, então, sobre a qual Cristo ele edifica a sua igreja? O que nós, meus irmãos, entendemos é que essa pedra ela é a confissão de Jesus como Messias. A confissão que Pedro proferiu. Uma confissão, na verdade, que o grupo de discípulos fez por meio de Pedro. O que Jesus, então, meus irmãos, está dizendo é que o apóstolo Paulo ele escreveria mais tarde em Efésios. Ou seja, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios capítulo 2, verso de número 20.
os apóstolos, os profetas, e então aquilo que é dito sobre Cristo, Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então, não é Pedro, mas a sua confissão. A confissão que ele faz em nome de todo o corpo de discípulos. Então é sobre essa confissão singular e fundamental que Jesus edificará a sua igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a interpretação protestante, reformada, bíblica, que nós temos dessa porção da Escritura Sagrada. Então, há muita controvérsia envolvendo esta porção da Escritura, ou este texto, mas esta é a interpretação mais bíblica que nós podemos, então, apresentar. Mas alguém poderia perguntar assim, o que são as chaves? O que é o ligar e desligar? O que significa isso? Vejam, meus irmãos, é importante reconhecermos que essas chaves são dadas por Cristo a seus discípulos. É dada por Cristo a seus discípulos. Mateus capítulo 16, verso 19, vai nos dizer o seguinte: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Estas são as palavras. Mas o que significa então confiar a alguém? Há uma passagem na Escritura, no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 22, que vai nos dizer o seguinte. Isaías capítulo 22, verso de número 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O servo aqui, Eliaquim, ele é o servo do Senhor, e o que é que Eliaquim recebe? Eliaquim recebe poder em suas mãos. Eliaquim, ele recebe poder em suas mãos. É o que nos diz ainda Isaías capítulo 22, só que no verso de número 21. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então ele recebe o poder em suas mãos. E ele recebe então, tem a questão das chaves que lhe são dadas. E o lugar que esse poder é exercido? Onde é que esse poder que ele recebe é exercido? O versículo de número 15 do capítulo 22 nos diz: Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, como Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe. Meus irmãos, onde esse poder que ele deveria exercer, deveria ser exercido e aplicado, deveria ser exercido no lar. Deveria ser exercido na casa. O que é que essa passagem nos mostra de Isaías capítulo 22? Essa passagem nos mostra e reforça a ideia que nós encontramos no Novo Testamento entre Cristo e os seus apóstolos. Essa passagem nos mostra que os apóstolos, eles são aqueles que atuam como servos ou mordomos na casa de Deus. Eles não são senhores sobre a casa. Eles são servos na casa. A cabeça do lar atribui a eles a autoridade dentro da sua casa, dentro da igreja de Cristo. E eles então têm as chaves. Não é? Ele tem as chaves e eles têm o dever e a responsabilidade e o poder de ligar e desligar. Mas o que eles então são convocados a fazer? Né? E é justamente o que nós veremos agora. O que é que eles são chamados a fazer com essa responsabilidade, esse dever que foi dado a eles? Eles devem então usar as chaves do reino do céu para ligar e desligar, como diz Mateus 16, 19. A ideia, meus irmãos, aqui é usar as chaves para abrir o celeiro, para fornecer o necessário para o lar, que eles são administradores.
Não é uma figura de admitir ou excluir da casa, mas uma figura de fornecer o necessário para o lar. E o que tem em vista é a autoridade administrativa desses homens sobre a casa de Deus. Um puritano, certa vez, escreveu o seguinte, e eu vou ler o que ele diz, uma breve citação. Ele vai dizer o seguinte, esse puritano. Falando sobre Pedro, né? Ele vai dizer assim, o sentido é, e o que Cristo nos ensina, o sentido é, Pedro, eu confiarei a você e ao restante dos meus apóstolos a administração total do meu evangelho. Vocês lançarão o fundamento da igreja cristã e administrarão todas as suas questões, revelando as verdades do evangelho para o mundo e governando aqueles que receberão a fé do evangelho. Por essa promessa, nosso Salvador declarou sua vontade, que seus apóstolos deveriam resolver as questões da igreja evangélica, determinando o que devia ser legal e ilegal, e estabelecer as regras, de acordo com as quais todos os ministros e oficiais sucessores na sua igreja deveriam agir, o que nosso Senhor confirmaria no céu. Não posso pensar que o sentido de ligar e desligar aqui seja excomungar e absolver, mas uma determinação doutrinária ou jurídica das coisas legais e ilegais outorgadas aos apóstolos. Está falando sobre a relação administrativa da casa que os apóstolos possuíam e que isto foi confiado a eles por Deus, ou por Cristo, o Senhor da casa. Então a palavra nos ensina através de Mateus 16, capítulo 16, versos 17 a 19, que Cristo confiou a autoridade aos seus apóstolos para organizar a vida do povo de Deus no Novo Testamento. E como veremos mais à frente nos nossos estudos, parte dessa ordem é um governo que pertence exclusivamente à igreja. Não há espaço para o magistrado civil aqui, na igreja. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto e último. O Novo Testamento, meus irmãos, nos mostra que a igreja tem um governo todo próprio. O Novo Testamento nos mostra que a igreja tem um governo todo próprio, particular. Paulo, meus irmãos, inclusive, ele vai escrever o seguinte para os Tessalonicenses. Paulo vai escrever o seguinte para os Tessalonicenses. Eu acho que não coloquei bem a referência aqui. A referência é 1 Tessalonicenses 5, versos 12 a 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13. Quando diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Um outro texto que trata sobre a questão daqueles que governam na igreja é o texto de Hebreus, capítulo 13, verso de número 17, onde encontramos uma instrução semelhante à de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, quem são esses líderes, meus irmãos? Esses líderes estão no meio dos seus irmãos cristãos e eles governam no meio dos seus irmãos cristãos no Senhor. Eles são crentes, chamados por Deus para o serviço à igreja de Deus. Por essa razão, como diz Tessalonicenses, ele vai servir no Senhor. E eles têm um conjunto de tarefas. E Deus, inclusive, irá cobrar deles. Então, aqueles que são colocados para o governo da igreja têm deveres e tarefas muitas. O ministro, os presbíteros,
da igreja são aqueles que vão pastorear, vão servir, vão instruir, vão exortar, disciplinar, vão fazer várias questões que são responsabilidades deles e nossas, né, no governo da igreja. E Deus cobrará de nós por isso, como nos diz Hebreus capítulo 13, verso de número 17. E os cristãos, eles devem obediência a estes homens que foram colocados como autoridade na igreja. Eles devem obediência a eles no Senhor. Porque, como veremos mais à frente, o Senhor Deus, ou Jesus Cristo, é quem governa a igreja. Quando o crente se submete à liderança da igreja, ele se está se submetendo ao governo de Cristo. Quando ele se rebela contra a liderança da igreja, quando ela age biblicamente, ele não está se rebelando contra o pastor simplesmente ou os presbíteros. Estão se rebelando contra o próprio Cristo, que é aquele que governa a igreja através dos oficiais da igreja. Chamados por ele mesmo, separados por ele mesmo, ordenados por ele mesmo para o serviço da sua igreja. Então, em outras palavras, o que é que nós temos? Nós temos um governo independente, designado e adequado para a igreja como povo de Deus. E ele é distinto do governo civil. O que nós não estamos dizendo quando falamos que o governo da igreja é totalmente distinto do governo civil? É importante isso, né? Nós não estamos dizendo que os membros da igreja e os oficiais não têm obrigações para com o magistrado civil. O cara pode pensar assim, não tem nem relação comigo. Os pastores e presbíteros, nós somos da igreja, não tem relação nenhuma com nada relacionado ao magistrado. Não. Nós temos responsabilidade. Nós estamos sujeitos às leis e penalidades do Estado, como estão todos os outros cidadãos. Não há distinção nisso, viu? Então nós estamos sujeitos a isso. A palavra nos diz isso, como nós lemos, Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Não é? E Paulo é interessante, quando ele é preso e vai ter que se sujeitar ao julgamento, ele vai se sujeitar inclusive aos julgamentos e às leis daqueles dias. E se ele tivesse de ser penalizado, ele seria penalizado. Ele não vai contra as instituições de Deus naquele contexto. Então isso significa, meus irmãos, que todos nós precisamos saber de nossas responsabilidades diante do Estado. O que temos afirmado aqui no nosso estudo é que Cristo não confiou a ordem e a administração da vida da igreja ao magistrado civil. É simplesmente isso. Porque isso pertence à igreja. Cristo deu à igreja um governo para organizar sua vida sob sua própria liderança gloriosa através daqueles a quem ele confiou o dever de governar o seu povo. Cristo é quem governa a igreja através dos seus servos. Amém.